Olá, aqui é Rodolfo Gasparini. Hoje eu vou falar sobre o plano da Maravilhas da Terra. Em primeiro lugar, é importante você entender que existem 10 formas de ganho. Primeira forma, bônus de comercialização. Segunda forma, bônus do primeiro pedido. Terceira forma, bônus de equipe. Quarta forma, bônus Infinity. Quinta forma, bônus de produtividade. Sexta forma, bônus Celebrity. Sétima forma, bônus de liderança. Oitava forma, bônus de participação. Nona forma, Travel Points. E décima forma, premiações e viagens. Primeira forma é o bônus de comercialização. Esse é bem comum em todo o mercado. É aquele bônus que você compra, você vende, você ganha diferença. É a venda do produto. No caso da Maravilhas da Terra, ela te paga 100% de margem de lucro. Então, por exemplo, você compra o produto por 20 e vende por 40 e você vai ficar com essa diferença, que é exatamente os 20. Então, por exemplo, se você pega 3 chás por dia e você vende esses 3 chás por dia, você ganha R$ 1.800 por mês. Eu vou falar agora sobre o bônus do primeiro pedido, tá? O bônus do primeiro pedido é aquele bônus que você recebe quando alguém faz o primeiro pedido. Então, existe um combo de R$ 247,90, a pessoa ela faz o pedido, ela pode escolher 3 tipos de combo, ela faz o pedido e você vai receber quanto? Você vai receber R$ 25,00. Lembrando que esses R$ 25,00 é no primeiro nível, tá? Se você tiver alguma pessoa da sua equipe e ela fizer o trabalho de patrocínio, de cadastro do primeiro pedido, quanto é que você vai ganhar? 5. E no terceiro nível, 5. Então, você ganha 25 no primeiro nível, 5 no segundo nível e 5 no terceiro nível. Ah, mas eu ganho em mais níveis. Sim, você pode ganhar em mais níveis. O que você precisa fazer? Você precisa bater, por exemplo, Elite. Aí você ganha mais um nível. Depois você precisa bater Safira, depois Rubi, e aí você vai ganhando mais níveis. Uma coisa importante que eu vou explicar para você, que é o seguinte. Como é que funciona? Quando você tem uma pessoa da tua equipe, no caso, tá? Você tem aqui primeiro nível, segundo, terceiro nível, tá? Então você ganha 25, 5, 5. Para você ganhar do quarto nível, o que acontece? Você tem que bater pelo menos o nível de Elite, tá? É assim que funciona. Então a empresa, ela faz toda uma sistemática, porque o que acontece? Se você tem uma rede aqui, por exemplo, se você tem uma rede e a pessoa está, vamos supor, no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto nível, tá? Quinto nível. Mas nesse quinto nível aqui, entre esse quinto nível e você, não tem nenhum Elite. E você é Elite, você ganha esses R$5, sobe para você. Então é muito importante que é uma espécie de compressão dinâmica que existe no desenvolvimento do trabalho. Então, esses R$5, ele vai sempre atingir os níveis que fazem parte da rede. Tá? Então, por exemplo, se você tem para ganhar do sexto nível, por exemplo, sexto nível, sétimo nível, porque existe uma coisa muito importante você entender que é a diferença entre nível e geração, tá? Nível é quando a pessoa ela está ligada, por exemplo, primeiro nível seu, que é uma indicação tua, ou segundo nível seu, que é uma indicação da pessoa do seu primeiro nível, isso é uma coisa. Geração é exatamente isso que eu acabei de mostrar. Então essa pessoa estava lá no sexto nível, só que ela era a primeira geração de Elite. Então ela sobe para você, você começa a receber na tua primeira geração de Elite. E assim sucessivamente, tá? Da mesma maneira, por exemplo, você é um diamante, tá? Você está como diamante, por exemplo. Diamante, vendo a tabelinha, você vai até a quinta geração. Então, o que vai acontecer? Digamos que você tenha várias pessoas aqui, tá? Várias pessoas aqui. Todos esses percentuais eles vão subindo, né, para o nível do diamante. É claro que se não tiver pessoas qualificadas também ao nível de diamante. Então você ganha até quinta geração. Isso é muito importante você entender, tá? A matriz educacional ela vai funcionar da seguinte maneira. As suas primeiras 2 pessoas que você indicar para o negócio, elas vão preencher o seu primeiro nível de matriz. A sua terceira pessoa ou indicação da sua primeira pessoa, por exemplo, ela já vai entrar aqui, tá? Então, você vai ter, como se fosse um binário, mas não é binário, é uma matriz 2, tá? De 2 frentes. Então, olha que interessante. Você tem aqui, você indicou essas 2 pessoas, tá? A partir do momento que você tem a terceira pessoa, ela vai entrar automaticamente aqui. A quarta pessoa vai entrar aqui, a quinta aqui, a sexta aqui,
e assim sucessivamente. Isso se forem pessoas ligadas diretamente a você, tá? Porque se essa pessoa indicar também outras pessoas, ela vai entrando sempre numa forma de matriz 2 em 2, tá? Então você tem aqui mais duas pessoas, duas, até completar 14 pessoas. Quando completou 14 pessoas, você fechou sua matriz educacional e aí você vai começar, aí começa como se fosse um plano unilevel aberto, ou seja, você vai abrir sua matriz profissional que ela não tem essa limitação, digamos assim, de lateral. Então você abriu aqui e você pode abrir quantas pessoas você estiver abrindo aqui na lateral, ela vai abrindo na lateral, ela não vai mais descendo em profundidade, tá? Então é muito importante. Para que serve essa matriz educacional? Essa matriz educacional, ela serve para ensinar você como é que se trabalha. Porque você iniciou o negócio, você tem que trazer as suas duas primeiras pessoas. E ensinar essa pessoa a trazer suas duas primeiras pessoas. Ensinar essa pessoa aqui a trazer suas duas primeiras pessoas. Então a matriz educacional, ela mostra como que se faz. E a matriz profissional, ela gera uma bonificação extra que eu já vou explicar para você. Então, o bônus de equipe você vai receber quando? Você vai receber quando você abrir as matrizes profissionais. Você vai receber o seu bônus do primeiro pedido normalmente da sua matriz educacional, mas da matriz profissional você começa a ganhar R$ 25 de cada nível dessa sua matriz. Lembrando que olha que interessante, quando você abre um novo direto, ele também vai abrir e vai fazer a matriz educacional dele. Então, da matriz educacional dele, você ganha esses R$ 25 infinito, tá? Então, é um bônus muito forte, principalmente para você que ajuda as pessoas a construírem as suas matrizes educacionais. É importante você entender que existe um pré-requisito muito importante dentro do plano da empresa, que é você precisa ter novas pessoas entrando na sua matriz educacional todos os meses. Por quê? Porque isso é um pré-requisito para você bater as suas graduações. Mas por que isso é feito? Porque a matriz educacional, ela precisa sempre funcionar, ela precisa estar sempre gerando novas pessoas para que você trabalhe corretamente no plano de marketing. Então, por exemplo, a pessoa que é diamante, ela precisa ter 24 novas conexões para se manter qualificado e ter as graduações do nível diamante. Mas aqui acontece naturalmente, tá? A princípio parece muito, mas a partir do momento que você coloca pessoas que sejam construtores dentro do negócio, o negócio vai embora. Isso aqui se transforma numa coisa normal, mas é importante você saber que existe um pré-requisito para você ganhar essas qualificações. Então o bônus Infinity é um bônus que ele é pago sobre as compras e recompras de todas as pessoas da sua equipe. Ele funciona no primeiro e segundo nível de forma fixa, tá? Então a pessoa é do teu primeiro nível, você ganha 5%. É do teu segundo nível, você ganha 5%, tá? De toda compra, de toda recompra. E aí como é que faz para você ganhar, digamos, até a 8ª geração, né? Você vai ganhar de acordo com os níveis. Como eu expliquei no bônus anterior, você sendo Elite, você tem uma fatia de 5%, você sendo Safira, você tem uma fatia de 5%, você sendo Rubi, você tem uma fatia de 5%, e assim vai sucessivamente. Então, qualquer pagamento que tem de qualquer compra e recompra de produtos, o que a empresa faz? Ela vai distribuir 5% para o primeiro nível, 5% para o segundo nível, 5% para o próximo Elite. Então ele paga na primeira geração, né, de Elite, ele paga 5%. Aí ele vai sempre jogando, então ele vai jogando de baixo para cima. Quem é o próximo Elite? Ele paga os 5%. Quem é o próximo Rubi? Paga os 5%. Então ele pega o valor total que existe no caso. Você tem aqui, ó, 10, 20, 30... 35, 36, 37, 38, 39, quase 40%. A empresa pega esses 40% e vai jogando de acordo com os níveis. Então, ele vai repassar 5% para a primeira geração, 5% para a segunda geração, 5% para a terceira, 5% para a quarta, 5% para a quinta, 1,5% para a sexta, 1,5% para a sétima e 1,5% para a oitava. Por que é infinito?
Porque enquanto não tiver nenhuma pessoa qualificada no mesmo nível que você, digamos assim, você recebe. Então pode acontecer da pessoa estar no 20º nível, no 100º nível e você receber uma fatia desse percentual. Por isso que o nome se chama Bônus Infinity. Então o bônus de produtividade, ele é um bônus que você vai receber pela compra e recompra de todas as pessoas da sua rede. Aqui não tem nível geração, você ganha de acordo com a qualificação das pessoas na sua equipe. Então, por exemplo, você é elite. Quanto é que você ganha do teu volume pessoal? 3%. E das pessoas que são consultores? 3%. Quanto é que você vai ganhar, por exemplo, se você bater Safira? Você vai ganhar 6%. Sendo que, se você tiver um Elite, por exemplo, 6 menos 3 dá 3, tá? Você bateu o Rubi, quanto é que você vai ganhar? 9%. Se você vai ganhar quanto do Elite? 6% do Elite e 3% do Safira. Quanto é que você ganha do Rubi? O Rubi, né, dá 9 menos 9 dá 0. Então, para você ganhar bônus de produtividade, você tem que ter um nível acima, pelo menos. Da mesma maneira que acontece com o Esmeralda, recebe 12%, não só 12% do volume pessoal, mas também 12% do consultor, 9% do Elite, 6% do Safira, 3% do Rubi e o Diamante recebe 15%. 12% do Elite, 9% do Safira, 6% do Rubi, 3% do Esmeralda. E do Diamante? Do Diamante, ele não vai receber nada do bônus de produtividade. Por quê? Porque ele já tem bônus Infinity, ele já tem bonificação, que eu vou explicar que é o próximo bônus, que é o bônus celebridade, que é o 6º bônus, que eu já vou explicar. E é importante você entender, quando você bater Blue Diamond, você vai ganhar mais um percentual através do bônus de liderança. Então vamos lá. O bônus Celebrity, a pessoa já começa a receber um nível maior na empresa, um nível de diamante. E olha que interessante, quando você qualifica pessoas no nível de diamante na empresa, você ganha 20% da bonificação que ela tem das compras e recompras das pessoas da equipe, tirando a adesão. Ou seja, você vai pegar o bônus Infinity, o bônus de produtividade, a pessoa vai ganhar, por exemplo, 10 mil reais desses bônus, quanto é que você vai ganhar? 20%, ou seja, 2 mil. Então, quanto mais você ajuda a pessoa da tua equipe, mais você ganha. Esse bônus, ele atinge até o 1º, 2º, 3º, 4º, 5º nível, 6º nível. Ou seja, é um bônus incrível esse bônus. Imagina você ganha 20% do teu primeiro nível, da bonificação que o teu primeiro nível ganha, 15% do segundo, 10% do terceiro, 5% do quarto. Cara, isso aqui é uma aposentadoria. É claro que para você atingir essas bonificações todas, você precisa graduar dentro da empresa. Você vai gerar muito faturamento para a empresa vai te remunerar por isso. O bônus de liderança, ele é um bônus que você ganha sobre todo o volume, sobre o volume total. Ou seja, tanto a ativação quanto a compra e recompra de produto, você vai ganhar um percentual. É como se fosse um percentual de lucro da empresa. Porque é até melhor, porque o percentual de lucro, se não tiver lucro, você não ganha. Aqui você vai ganhar toda a pontuação que foi gerada, 2%, pelo menos, você vai receber 2% do seu volume total de pontuação que você teve. Olha que incrível! Você pode ganhar do primeiro nível, do segundo nível, do terceiro nível e do 4º nível. Ou seja, 2, 2, 2, 2. Esse bônus também, ele é incrível. Na realidade, toda a bonificação da Maravilhas da Terra, ela é assim de mexer. Quem consegue captar, entender o quanto que se paga e de forma sustentável, aí você me pergunta, pô, Rodolfo, mas como é que é sustentável pagar tanto assim? É simples. Você, para gerar essas bonificações, você tem que atingir níveis. Então ela paga bem na base, ela paga uma fatia boa na base e ela paga uma fatia boa em cada sequência, graduação que você tem dentro da empresa. O bônus de participação é considerado como se fosse uma participação dos lucros, porque ela pega 3% da pontuação global e divide isso de maneira proporcional de acordo com os níveis que você atinge dentro da empresa. O mais interessante é que já começa a pagar a partir de Safira, ou seja, Safira, Rubi e Esmeralda já começa a receber 10% que é repartido entre todos. É claro que existe um pré-requisito. A pessoa ela precisa estar ativa, ter a matriz educacional completa, né, que são 14 ativos, ter também bônus de equipe e ser um consultor de sucesso. Então, como é que a empresa faz? Ela pega o quê? 10%, tá, desses 3%, né, claro, ela pega 10% e divide entre os elites, rubis e esmeraldas. 20%
ele vai dividir entre os esmeraldas. 30% ele vai dividir entre os diamantes e os esmeraldas. 10% ele vai dividir entre os blues, os diamantes e os esmeraldas. Mais 10% vai dividir entre o red, o blue diamond, o diamond e o esmeralda. 10% aí vai dividir entre o black diamond e 10% do imperial black diamond. Então, é proporcional, tá? De acordo com o nível que você tem, você vai ganhar mais. Por quê? Porque você vai participar de todas as divisões de lucro que a empresa oferece. É muito importante você entender que o plano de carreira ele vai da onde? Ele vai do Elite até o Crown Black Diamond. Então aqui eu vou fazer uma breve apresentação de como é que funciona isso, tá? O Elite são 2.000 pontos. Lembrando que 2.000 pontos vai mais ou menos um valor de R$4.000, tá? 5.000 pontos Safira, 15.000 pontos Rubi, 30.000 pontos Esmeralda e 60.000 pontos Diamante. Lembrando que tem aqui ó, o VME. O que é o VME? Volume máximo por equipe. Significa que você, para bater diamante, por exemplo, você vai aproveitar de cada equipe 18.000 pontos no máximo. Para você fazer 60.000, você vai ter que ter pelo menos o quê? 3 equipes, né? 20, 40, 60. Então, você com 3 equipes, você consegue bater o nível de diamante. E assim vai acontecendo também dos outros níveis, por exemplo, Blue Diamond. Você vai aproveitar 36.000 pontos de cada equipe. O Red Diamond, 75.000 pontos, e assim sucessivamente. Então, o volume máximo de equipe, ele é necessário para quê? Para que você não bata todos os níveis da empresa com apenas uma perna, uma equipe só. Tá? Então, ele é muito importante. E aí, eu vou falar um pouco sobre premiação também, que é muito importante. Toda pontuação que você faz, proporcionalmente, é gerado os chamados de Travel Points. Esse Travel Points, ele vai respeitar, claro, uma meta de 25% da premiação atingida. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. A pessoa ela precisa estar ativa no negócio, ela precisa fazer pelo menos 200 pontos de ativação no mês, tá? Então, assim, para você estar ativo é o quê? 100 pontos. E para você estar ativo, para acumular o Travel Points, 200 pontos, que dá mais ou menos aí R$400, R$500, mais ou menos, 600, dependendo da pontuação, porque os chás eles pontuam 2-1 e os suplementos são 3-1. Então, isso tem uma variaçãozinha de pontuação. Isso significa que você pode realizar viagens porque vai acumulando essa pontuação, desde que você mantenha a fidelidade dentro da empresa. Eu vou falar um pouco mais aqui sobre algumas viagens. Então, por exemplo, o cruzeiro. Você bateu o diamante durante 3 meses consecutivos, você ganha o cruzeiro, beleza. Ou você acumulou 100.000 pontos ou 100.000 travel points, você também pode fazer a viagem de cruzeiro. Lembrando que, por exemplo, se você acumulou 100.000 pontos, usou a viagem, os 100.000 pontos você zera, tá? Porque você usa esses 100.000 pontos, ele não vai acumulando 100.000, depois está com 200, depois 300, não. Você vai acumulando a pontuação e você vai usando. Fala, não quero fazer essa viagem de cruzeiro, eu quero acumular mais 100.000 pontos, mais 200.000 pontos, por exemplo, para fazer uma viagem para Bariloche, por exemplo, que são 200.000 pontos. Você pode acumular e fazer uma viagem para Bariloche, por exemplo. Eu quero acumular e fazer uma viagem para Cancún, que são 300.000 pontos. Você pode acumular e viajar para Cancún. Então, assim, é claro que se você conseguir acumular uma quantidade suficiente para fazer todas essas viagens, melhor ainda. Lembrando sempre que existe o quê? O volume máximo de equipe de 25% para você atingir todas essas bonificações. É o mesmo conceito das graduações. Ok? Então, vou só dar um exemplo. Você fez lá 100.000 pontos. Vamos supor 100.000 pontos do cruzeiro, tá? Então, você vai ter lá, você vai aproveitar 25.000 pontos de cada equipe. Então, você precisa ter 4 equipes, né, qualificadas para você conseguir acumular essa pontuação do cruzeiro, tá? É muito importante isso. Então é um plano que paga muito, mas tem também sustentabilidade, que é o mais importante. Não adianta você ganhar muito e também depois não ter mais isso, né, para você curtir mais. 500.000 pontos, viagem para a Europa. 1 milhão de pontos, viagem para a Ásia. Nossa, esse lugar aqui, sou louco para conhecer. E a viagem dos sonhos, você batendo o Crown Black Diamond, você ganha. Lembrando também que existe uma premiação de carros, tá? Então, por exemplo, você bateu o Black Diamond, você também recebe um Mercedes-Benz. Bateu o nível de Imperial Black Diamond, um Jaguar, e assim sucessivamente, até chegar ao Porsche Cayenne, quando você bate o nível de Crown Black Diamond. Então é muito importante você entender que existem todas essas pontuações, existe todo um sistema de incentivo, e é claro,
o segredo da empresa é fazer o quê? É fazer a produtividade no desenvolvimento do trabalho. Beleza? Então, qualquer dúvida é só entrar em contato ou deixar o seu comentário aqui no canal. Assina aí para receber o próximo vídeo. Faz parte, deixe seu comentário, deixe um like. O importante é participar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.